Em Brasília. O que acontece? O que está sendo feito agora no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional. Olá, boa noite, eu sou Márcia Dias. Boa noite, eu sou Adalto Gouveia e você acompanha agora as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro entrega ao Congresso medida provisória que institui o programa Auxílio Brasil. Voto impresso será votado no plenário da Câmara amanhã. Variante Delta preocupa e muda a rotina em alguns locais do Brasil. E os destaques do futebol do fim de semana. Nós estamos ao vivo no YouTube, Rádio Nacional BR, também no aplicativo Rádio CBC para celular. Nos siga ainda pelo Twitter, @Rádio Nacional BR. Hoje é segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Repórter Nacional. Auxílio Brasil, é assim que o novo Bolsa Família deverá ser chamado. O programa foi reformulado pelo governo federal e a proposta foi entregue hoje, pessoalmente, ao Congresso Nacional, pelo presidente Jair Bolsonaro. Quem traz os detalhes é Sayonara Moreno. O Bolsa Família vai mudar e o texto que propõe a criação de um novo programa social já está na Câmara dos Deputados. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente entregar a medida provisória ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Acompanhado de 8 ministros, Jair Bolsonaro saiu do Palácio do Planalto com a comitiva, atravessou o eixo monumental via da Esplanada dos Ministérios em Brasília e chegou ao Congresso, onde se reuniu com Lira e os demais parlamentares. Durante o encontro no gabinete do presidente Arthur Lira, o presidente Bolsonaro entregou o texto da medida provisória que cria esse novo programa social no lugar do atual Bolsa Família, o Auxílio Brasil. A pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então, nós não podemos deixar desassistidos exatamente os mais vulneráveis. Então, já decidido por nós, é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. Realmente visa atender, bem como outras medidas que a equipe econômica, com muita responsabilidade, vem adotando, que é a inserção dessas pessoas, sempre na medida do possível, no mercado de trabalho. Arthur Lira, ao receber o texto das mãos do presidente Bolsonaro, disse que a matéria é um ponto urgente para a questão social do país, por conta da pandemia de Covid-19. A pandemia ela deixou os mais vulneráveis muito expostos ao processo inflacionário, ao aumento das commodities, ao aumento dos combustíveis, enfim, todo o ramo de serviços também que prejudicam e atacam muito aqueles que vivem ali perto da linha da pobreza, no cadastro único, e muitas vezes os excluídos por ele. Então, o Congresso se debruçará rapidamente sobre essa medida provisória, vai se dedicar a fazer o melhor dentro do possível economicamente, mas com um cunho de responsabilidade elevado. Durante o encontro, não foi especificada a fonte do dinheiro a ser incorporado pelo programa. No entanto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia anunciado que é preciso controlar gastos inesperados que costumam surgir em decisões dos 3 poderes da República, para garantir o aumento do programa social. A medida provisória que o presidente Bolsonaro entregou a Arthur Lira ainda cria o programa Alimenta Brasil, no lugar do atual Programa de Aquisição de Alimentos. Além disso, a MP cria o benefício Primeira Infância, com prioridade para essa faixa etária nas ações sociais do governo. Com isso, as famílias mais vulneráveis socialmente serão apoiadas com os maiores investimentos de programas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Depois que o presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso Nacional a medida provisória que institui o programa Auxílio Brasil, o ministro da Cidadania, João Roma, falou sobre as mudanças previstas no texto. Ele afirmou que a definição do valor do benefício deve sair em setembro. O repórter Daniel Ito traz mais informações ao vivo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Adalto. Boa noite, Márcia, também ouvintes da Rádio Nacional. Exatamente, Adalto. O ministro João Roma disse que os valores do novo benefício ainda não estão definidos nessa medida provisória. Ela trata apenas da reestruturação do funcionamento do programa. Segundo o ministro, a intenção do presidente Bolsonaro é que o Auxílio Brasil venha acompanhado de um reajuste de pelo menos 50% nos benefícios. Essa definição deve ser anunciada somente no fim de setembro, como você falou, Márcia, após o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ao Congresso Nacional. Inicialmente, a previsão do governo é de que haja um acréscimo de 18 bilhões de reais para os pagamentos do Auxílio Brasil em 2022.
Segundo o ministro João Roma, a mudança no Bolsa Família para o novo programa Auxílio Brasil não vai interferir na forma de acesso das famílias ao benefício. A maneira de operacionalização e de acesso ao programa se dá através do CAD único, o cadastro único que trata justamente da população em situação de vulnerabilidade, onde você tem um cadastro muito amplo e que nós estamos também buscando aprimorá-lo. O ministro João Roma também disse que a instalação do Auxílio Brasil não está condicionada à aprovação de outra medida provisória, a dos precatórios, para financiar o benefício. Ele também garantiu que não haverá cortes de outros programas sociais. O que nós estamos buscando justamente é dar um incremento e melhorar o acesso dessas pessoas a esses programas de forma mais clara, como, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos. Atualmente, o PAA fornece até R$3 mil por ano na aquisição de produtos produzidos por essas pessoas, e o que nós queremos é justamente buscar ampliar a maior quantidade possível, junto com assistência técnica, para que essas pessoas consigam, como eu disse, seguir trilhas que resultem, inclusive, na sua emancipação. A previsão do governo federal é de que o Auxílio Brasil comece a ser pago aos beneficiários a partir de novembro, ou seja, imediatamente no mês seguinte ao pagamento da última parcela do auxílio emergencial, que será em outubro. Márcia, Adalto, voltamos com vocês. Obrigado, Daniel. E agora vamos para o Congresso Nacional. Propostas sobre eleições vão movimentar a semana na Câmara dos Deputados. Hoje mesmo já tem discussão sobre mudanças nas eleições. E amanhã já está na pauta a decisão sobre o voto impresso no plenário. Não é isso, Cariane Costa? Boa noite para você. Olá, Adalto, olá, Márcia, é isso mesmo, marcada para daqui a pouco a votação sobre mudanças nas regras eleitorais na comissão especial formada para tratar da reforma política na Câmara dos Deputados. Hoje deve ser discutido e votado o parecer da relatora deputada Renata Abreu, do partido Podemos de São Paulo. A proposta de emenda à Constituição traz temas polêmicos, como a adoção do chamado distritão, como um sistema para a eleição de deputados federais e estaduais nas eleições de 2022. Por esse sistema, elege-se o candidato mais votado, diferentemente do atual sistema proporcional, que também leva em consideração os votos dados aos partidos. Hoje também teve reunião de líderes com o presidente da Casa, Arthur Lira, e já está na pauta de amanhã a votação da PEC do voto impresso. Na última sexta-feira, a comissão especial formada para analisar o tema votou o parecer do deputado Raul Henry, do MDB de Pernambuco, e com um placar de 22-11, a comissão recomendou o arquivamento da proposta. Antes mesmo da votação, Lira já havia confirmado que levaria a proposta ao plenário. Segundo ele, esse assunto não pode seguir pautando o país diante de outros desafios que o Brasil enfrenta. Lira voltou a falar em pacificação e respeito ao resultado da votação de amanhã. Segundo Lira, além da PEC do voto impresso, a Câmara pode votar a reforma política, a depender do texto da comissão especial, a reforma tributária, com o texto das alterações no imposto de renda e o parecer do Conselho de Ética, que recomenda a cassação da deputada federal Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Momento Saúde. O Instituto Butantan entregou hoje mais vacinas contra a Covid ao Programa Nacional de Imunizações. Foram mais de 2 milhões de doses da Coronavac, a mesma quantidade enviada neste domingo, como conta Nelson Lin. Até agora já são 66,8 milhões de doses enviadas ao Ministério da Saúde. Nesse domingo foram entregues outros 2 milhões de doses prontas do imunizante. E a previsão do Butantan é finalizar a entrega das 100 milhões de doses até o final de agosto. O Programa Nacional de Imunizações já distribuiu aos municípios mais de 66 milhões de doses da Coronavac, mais de 87 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, 27 milhões de doses da Pfizer e mais 4 milhões e 700 mil doses da Janssen. Até o momento, mais de 107 milhões de brasileiros já receberam ao menos uma dose da vacina e 45 milhões de pessoas já receberam as 2 doses ou a vacina de dose única. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lin.
A Anvisa recebeu o pedido para a realização de estudos de fase 1 e 2 da vacina SUFRJ-VAC, que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A confirmação foi publicada nesta segunda-feira na página da agência na internet. A análise da Anvisa vai considerar a proposta do estudo, o número de participantes e os dados de segurança obtidos até o momento nos testes pré-clínicos, que são realizados em laboratório e em animais. Agora, o Comitê de Avaliação de Estudos Clínicos, Registro e Pós-Registro de Medicamentos para Prevenção ou Tratamento da Covid-19 da agência terá o prazo médio de 72 horas após o recebimento do pedido no sistema da DataVisa para autorizar ou não os testes. A variante Delta já está mudando a rotina em alguns locais do Brasil. Só no estado do Rio de Janeiro, 36 cidades estão com as aulas presenciais suspensas, pelo menos até a próxima sexta-feira, por causa da Delta, segundo a Secretaria de Educação. E a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, também está atenta a essas variantes do coronavírus. Ontem, a OPAS emitiu um relatório com novas orientações para os países. Quem conta para a gente sobre esse relatório é o repórter Vitor Ribeiro. Boa noite, Vitor. Oi, boa noite, Márcia, Adalto, boa noite a todos. Esse relatório da Organização Pan-Americana de Saúde é um alerta sobre o risco da disseminação da variante Delta do coronavírus pelo continente americano nos próximos meses. A Delta já é transmitida de forma comunitária em 135 países, sendo 22 nas Américas, incluindo o Brasil. E é uma das 4 variantes que preocupam as autoridades de saúde em escala mundial. Na semana passada, prefeitos e governadores comentaram sobre a última fase de abertura das atividades no país, como a autorização para grandes eventos e os planos de eventos públicos de Réveillon e Carnaval. O professor e pesquisador da Universidade Estadual Paulista, João Pessoa Araújo Júnior, é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Para ele, o momento ainda exige cautela, principalmente porque a variante Delta é transmitida mais rápido que as outras. O cenário ideal é quando você tem uma alta capacidade de testagem e o resultado sair rápido e, com base nesses dados de transmissão, você determinar quando e onde e o que deve ser reaberto e qual a normalidade para aquilo. A gente tem que parar esse ciclo e o ciclo só se para diminuindo a transmissão. Não tem outro jeito. A OPAS sugeriu ainda que os países se preparem para uma nova onda de casos de Covid-19 e retomem os planos de mobilização dos profissionais de saúde e de equipamentos para a possível disparada dos casos de internação com necessidade de UTI. A entidade recomendou a intensificação da testagem e do mapeamento genético do vírus para descobrir quais cepas estão em circulação. A OPAS também alertou para a necessidade de acelerar a conclusão da vacinação, incluindo a segunda dose, para quem tomar as vacinas AstraZeneca, Coronavac e Pfizer. O pesquisador João Pessoa Araújo Júnior também alerta para o risco de que o vírus crie mutações resistentes às vacinas ao infectar pessoas que tomaram apenas a primeira dose do imunizante. Quando uma pessoa está parcialmente imune, como o caso de quem recebeu apenas uma dose da vacina ou quem recebeu 2 doses e ainda não completou o seu ciclo, não deu os 15 dias ainda após a segunda dose, a gente vê que existe um processo que chama seleção imune. Ou seja, se acontecer alguma mutação no vírus nesse momento que ele está parcialmente imune, aquilo seleciona o vírus e a gente vai melhorando essa variante Delta. A OPAS ainda recomenda a intensificação das campanhas para que a população mantenha as medidas de distanciamento social, higiene das mãos e uso de máscara. Essa reportagem teve a produção de Michele Moreira, ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Uma resolução do Conselho Nacional de Educação autoriza escolas do ensino básico públicas ou particulares a concluírem o ano letivo de 2021 em 2022. Isso se houver necessidade por causa da pandemia. Já as provas do Enem estão mantidas para novembro deste ano. Nelson Lin detalha para a gente. Apesar de recomendar a volta urgente das aulas presenciais em todos os níveis de ensino, na prática a resolução deixa para cada Secretaria de Educação ou escola avaliar sua situação e estabelecer atividades remotas caso sejam necessárias medidas mais rigorosas.
A resolução também retira a obrigatoriedade do mínimo de horas de trabalho e das 800 horas anuais de aprendizagem no ensino fundamental e médio. Apesar dessa flexibilização no calendário para as instituições de ensino, o MEC está mantendo as provas do Enem para este ano nos dias 21 e 28 de novembro. Cabe lembrar que o Enem 2020 foi adiado no ano passado e realizado em janeiro e fevereiro deste ano. Embora o atraso no calendário escolar de 2020 tenha impactado no calendário deste ano, alguns estados estão se programando para terminar o ano letivo de 2021. No estado de São Paulo, por exemplo, as aulas devem encerrar no dia 23 de dezembro. No Distrito Federal, a previsão é terminar as aulas no dia 22 de dezembro. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Começou hoje aqui no Brasil uma das maiores pesquisas do mundo sobre a prevalência de infecção sobre Covid-19. É a Previcov. A seleção dos participantes dessa pesquisa foi feita a partir da PNAD Covid-19 e serão coletadas e analisadas amostras de sangue para mapear como a doença se espalha. Quem traz os detalhes é o repórter Leandro Martins. O estudo soro-epidemiológico vai revelar a distribuição da Covid-19 e como a doença está sendo transmitida no país, de acordo com a região, o estado e os municípios. Por meio da análise do material coletado, será possível estimar o número de pessoas com sintomas associados à Covid e monitorar os impactos da pandemia no mercado de trabalho brasileiro. E assim, também tomar decisões de saúde pública. Os participantes foram selecionados a partir da PNAD Covid-19, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é realizada pelo IBGE desde maio de 2020. Eles foram entrevistados por telefone em todo o país. A coleta do sangue será feita na casa da pessoa, que precisa ter mais de 18 anos. Quem tiver menos, precisa ser autorizado pelos pais ou responsáveis. A coordenadora geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, Daniela Buozzi, dá detalhes sobre a abrangência da pesquisa Previcov. Tem a expectativa de coletar 211 mil amostras em 274 municípios, todos os municípios de região metropolitana de capital. A participação é voluntária, claro, mas a participação de todos é muito importante. Daniela Buozzi fala o que o participante deve observar para ter certeza sobre a autenticidade do agente da Previcov quando receber a visita. É importantíssimo ver que a pessoa que está ali, à porta, está uniformizado com a camisa da Previcov, portando um crachá também da pesquisa, e qualquer dúvida, ela pode ligar na ouvidoria do Ministério da Saúde, no telefone 136, e perguntar se aquele profissional está cadastrado para essa função. As amostras vão ser encaminhadas para a Fiocruz, que vai elaborar os resultados. Os dados dos participantes não serão divulgados publicamente, mas cada um terá uma senha para saber o próprio resultado. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins. O governo da Argentina resolveu prorrogar o período de fechamento da fronteira terrestre com o Brasil. Até outubro só podem entrar no país vizinho caminhoneiros que apresentem teste negativo para a Covid-19. Vamos saber mais sobre essa decisão ao vivo com a repórter Daniela Longuinho. Dani, boa noite para você. Boa noite, Adalto e Márcia. Boa noite, ouvintes. O governo da Argentina prorrogou até 1º de outubro o fechamento das fronteiras terrestres com o Brasil. Até então, essa restrição de circulação estava programada para durar até 6 de agosto. De acordo com um decreto publicado no Diário Oficial da Argentina na última sexta-feira, a medida visa diminuir o impacto de circulação das novas variantes do vírus SARS-CoV-2. Vale destacar que o ingresso de caminhoneiros transportadores de cargas por via terrestre segue liberado, desde que eles apresentem diagnóstico negativo para a Covid-19, realizado até 7 dias antes de cruzarem a fronteira. No fim da semana passada, a entrada de estrangeiros que tenham vínculos familiares diretos com cidadãos argentinos voltou a ser permitida pela Secretaria Nacional de Migrações. Recomendações fornecidas pela Autoridade Nacional de Saúde Local devem ser seguidas por esse grupo de estrangeiros. A Argentina é o país com mais casos de Covid-19 por 100 mil habitantes das Américas. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Dani.
Em Brasília, 18 horas e 20 minutos. Você vai ouvir daqui a pouco. Prepare o casaco, vem mais frio por aí em algumas regiões do país. E as notícias do futebol. Repórter Nacional. A Olimpíada de Tóquio chegou ao fim nesse domingo com ótimos resultados para o Brasil. Rádio Nacional nas Olimpíadas. Foi a melhor campanha do Brasil em Olimpíadas, com 21 medalhas, 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. São 2 a mais em relação aos Jogos Olímpicos no Rio há 5 anos. Dos 21 pódios conquistados, 4 vieram de modalidades que estrearam nessa Olimpíada, nessa edição da Olimpíada, melhor dizendo. O ouro de Ítalo Ferreira no surf e as 3 pratas do skate. E as mulheres tiveram destaque nesses jogos. Confira com a Astrid Nick, que também traz informações das Paralimpíadas, que começam no dia 24 de agosto. 12º lugar no quadro geral de medalhas, recorde de medalhas conquistadas, maior número de ouros em uma edição, pódio em 13 modalidades. Esse foi o saldo positivo da melhor participação em Jogos Olímpicos do time Brasil e do Comitê Olímpico do Brasil. Um dos trunfos desta campanha foi o desempenho feminino. Pela primeira vez, as brasileiras conquistaram 3 ouros em uma edição e totalizaram 9 pódios, com 4 pratas e 2 bronzes. Com o término dos Jogos Olímpicos, o COB anunciou que, a partir de agora, direcionará suas atenções para Paris 2024. Informou também que já foram realizadas 2 viagens à capital francesa e que uma terceira está prevista para outubro deste ano e que a sede principal, antes dos Jogos, será em Portugal. O Comitê Paralímpico Brasileiro informou através de nota oficial que 2 membros da delegação brasileira testaram positivo para o novo coronavírus em exames realizados no Japão. Nenhum dos casos envolve atletas e ambos estão assintomáticos e isolados. Faltam 15 dias para o início dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. Como a gente já falou, o Brasil se superou na Olimpíada, mas quem se destacou mesmo no quadro de medalhas foram os Estados Unidos, que encerraram os Jogos em primeiro lugar. A China ficou em segundo e o Japão ficou em terceiro, à frente do Reino Unido. Para quem já está com saudade do torneio, ainda tem a Paralimpíada. E a próxima edição dos Jogos Olímpicos será realizada em 2024 em Paris, na França. Esportes. Chegou o momento dos destaques de futebol com André Luiz Mendes. Falando da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama, no jogo que atrasou quase 1 hora devido às fortes chuvas em Salvador, venceu o Vitória da Bahia por 1-0. O Cruzeiro conseguiu sua 3ª vitória na Série B do Brasileirão, faturando o Brusque em Santa Catarina por 2-1. E no Rio de Janeiro, o Botafogo venceu a Ponte Preta por 2-0. Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará e Atlético Goianiense 0-0. O Internacional goleou o Flamengo 4-0 no Maracanã. O Atlético Mineiro, novo líder do Brasileiro, venceu o Juventude por 2-1. O América Mineiro venceu o Fluminense em Belo Horizonte por 1-0. Na Vila Belmiro, no clássico Santos e Corinthians, 0-0. Cuiabá e Bahia também ficaram no empate, 1-1. O Fortaleza surpreendeu e venceu o Palmeiras em São Paulo por 3-2. O São Paulo foi até Curitiba e venceu o Atlético Paranaense 2-1. Sport e Red Bull Bragantino empataram em 0-0. Daqui a pouco, às 8 da noite, fechando a 15ª rodada do Brasileirão, o Grêmio vai enfrentar a equipe da Chapecoense. As atenções nesse meio de semana ficam voltadas para a Copa Libertadores da América. Amanhã já tem São Paulo e Palmeiras, jogo que a Nacional vai transmitir para todo o Brasil a partir das 9 da noite. Da Rádio Nacional em Brasília, André Luiz Mendes. E agora vamos falar de mudanças no esporte, ou mais precisamente nos clubes de futebol, que agora podem se transformar em empresas. É isso mesmo, viu, Márcia? O projeto de lei que institui a figura da Sociedade Anônima do Futebol foi publicado hoje no Diário Oficial da União e já está valendo, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou alguns dos itens aprovados pelo Congresso. Com o novo modelo, os clubes vão poder vender títulos na Bolsa de Valores. Quem tem os detalhes é a repórter Eliane Gonçalves, que está ao vivo. Olá, Eliane, boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite, Adalto. Boa noite, ouvintes. Pois é, entrou em vigor hoje aí a nova lei que permite que clubes de futebol se transformem em empresas.
Sabe, as SA, essa sigla que nomeia as empresas que pertencem a vários acionistas, a sociedade anônima, ela agora já pode ser usada para times de futebol. No Diário Oficial da União traz aí a lei que cria a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Até agora, no Brasil, o futebol era gerido no formato de associações civis sem fins lucrativos, o que dificultava o acesso dos clubes a várias modalidades de financiamento. Com a lei, clubes de futebol vão poder passar aí não apenas a ter lucros, mas também a receber recursos de investidores, né? Vender ações e, em caso de endividamento, vão poder acionar a lei de falências, o que pode ajudar na recuperação judicial ou extrajudicial. Além disso, também passam a recolher impostos, algo que hoje os clubes são isentos. Times endividados, como o Vasco no Rio de Janeiro ou o Cruzeiro em Minas Gerais, já comemoram a nova lei. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza Esporte Clube, explicou por que a nova regra é bem-vinda. Pode sim atrair recursos que hoje não entram no futebol. E aí o bom gestor que conseguir captar esses recursos e fazer com que esses recursos se transformem em melhorias estruturais e conquistas esportivas para o seu clube, aí sim vai ser caracterizado como boa gestão. Mas não necessariamente só porque virou clube-empresa. Bom, em compensação, ao se transformarem em empresas, os clubes deixam de ser um patrimônio da comunidade. Eles são privatizados. Isso significa que podem, inclusive, ser fechados. O pesquisador do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da UERJ, Ilan Simões, falou para a Rádio Nacional sobre os impactos da nova lei. Para mim, clubes não devem fechar portas. Quando você pressupõe que eles virem empresa, você pressupõe que eles também possam fechar as portas. E quando você entrega um clube a um ente privado, a um grupo financeiro, um grupo político, você afasta ele, de fato, do seu quadro de associados, você afasta ele da sua comunidade original. Bom, a migração dos times do formato de empresas para a sociedade anônima não é obrigatória. Cada clube vai poder escolher seu formato de gestão. E ao sancionar a lei, o presidente Jair Bolsonaro vetou alguns trechos, entre eles os que impactavam aí na arrecadação de impostos, como limitar o pagamento mensal à Receita Federal a 5% pelos próximos 5 anos e a isenção de impostos sobre a venda de jogadores. A tentativa de transformar o time de futebol de empresas não é recente não, viu? Desde 1998, a Lei Pelé já previa aí os clubes, empresas, mas na prática essa regra nunca foi adotada pelas agremiações. É com vocês? Obrigada, Eliane. A Polícia Federal publicou hoje no Diário Oficial da União uma instrução normativa que trata de informações sobre o Sistema Nacional de Armas. O documento especifica os procedimentos relativos à compra, registro, posse, porte, cadastro e comercialização de armas de fogo e munições. Os detalhes com Beatriz Albuquerque. A partir de agora, o cidadão está autorizado a comprar no máximo 4 armas de fogo, seja diretamente na indústria ou produtos importados. Esse limite pode ser ultrapassado em caso de transferência de propriedade de arma por herança, legado ou interdição do proprietário anterior. Toda compra precisa ser autorizada pela Polícia Federal. Quem quiser adquirir uma arma de fogo precisa preencher o requerimento de aquisição disponibilizado no site da PF e ainda atender a uma série de requisitos, dentre eles, ter no mínimo 25 anos de idade, não responder a inquérito policial ou processo criminal, possuir lugar seguro para armazenamento das armas, apresentar laudo de aptidão psicológica e comprovante que ateste a capacidade técnica para manuseio de arma de fogo. É preciso ainda pagar uma taxa. Para pessoa física, a expedição de porte de arma de fogo custa R$ 100. As renovações do certificado de registro e do porte de arma, bem como as segundas vias de certificado e registro de porte, são de graça. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Neve, geada, frio em várias regiões do país e calor no Nordeste. O que a maioria quer saber é se as baixas temperaturas vão se manter pelo país. E o que esperar para essa semana, né? Quem conta pra gente como vai ficar o tempo é Lucas Pordeslão. Uma nova frente fria se forma na região sul nesta segunda-feira e deve trazer chuva e baixas temperaturas, mas de forma menos intensa que das últimas frentes polares. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. O especialista do INMET, Olívio Bahia, ressalta que as chuvas não devem ser tão volumosas, mas trarão alívio para a região, que sofre com certa estiagem. Então, pelo menos dessa frente aí, traz um pouco de alívio com relação à chuva.
pelo menos até a próxima quinta-feira. Então tem previsão de chuva aí para o sul do Brasil. Essa chuva pode inclusive chegar ao leste, principalmente litoral de São Paulo. Então uma boa notícia que a gente tem com a presença dessa nova frente fria que está se formando no decorrer do dia de hoje. O meteorologista informa que ainda são aguardadas mais 2 frentes frias neste mês de agosto, todas mais fracas que as de julho. Além disso, a nova frente fria deve manter as temperaturas baixas nas regiões sul e sudeste, como destacou Olívio Bahia. Essa massa de ar fria agora, ela não é tão intensa, mas ela avança um pouco para o centro-sul, deve derrubar as temperaturas em São Paulo, no Rio de Janeiro, aí por volta de quarta, quinta-feira. E o frio também deve atingir áreas do Mato Grosso do Sul, da porção oeste do Mato Grosso e pode até beliscar ali Rondônia e o Acre. Apesar da previsão de chuvas da próxima frente fria, o centro-oeste segue com clima seco. O INMET emitiu alerta de baixa umidade para toda a região, incluindo o sul de Minas, oeste de São Paulo, noroeste do Paraná e sul do Pará. Já o litoral nordestino, Rio Grande do Sul, norte do Amazonas e Roraima tem previsão de chuva intensa para esta segunda-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. A situação atual do clima em todo o mundo pode ser conferida em um relatório divulgado hoje pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Olha, esse documento traz alertas sobre o aumento dos eventos climáticos extremos e também a necessidade de redução dos gases de efeito estufa. Daqui a pouquinho nós vamos trazer esclarecimentos para você sobre essas informações e sobre esse documento que traz alerta com o nosso repórter Daniel Ito. Em instantes nós vamos trazer esses detalhes para você, ouvinte. Né? Lembrando que é justamente esse documento trazendo esses alertas sobre os eventos climáticos, né, que podem gerar em cada um de nós, consumidores e cidadãos, aí um aprimoramento das informações. Vamos agora trazer Daniel Ito, Adalto? Vamos chamar o repórter Daniel Ito, que está ao vivo, com mais detalhes. É com você, Daniel. Exatamente, Adalto. Todas as regiões do planeta Terra já estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas. É isso que afirmam cientistas ligados ao IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, num relatório que foi lançado nesta segunda-feira em Genebra, na Suíça. O documento mostra que eventos climáticos extremos aumentaram de frequência na maioria das áreas terrestres do planeta desde 1950. Esses eventos devem ficar ainda mais frequentes nas próximas décadas, como consequência direta do aquecimento global. Os cientistas preveem que, se a temperatura do planeta aumentar 4 graus, por exemplo, o número de eventos climáticos extremos em algumas regiões pode ser 9 vezes maior. O relatório mostra que a temperatura média da Terra aumentou drasticamente nos últimos 50 anos. Os cientistas afirmam que o aquecimento global é consequência inequívoca da ação humana, principalmente pela queima de combustíveis fósseis para a produção de energia, como explicou o pesquisador da FAPESP, João Ometo, que é especialista em mudanças climáticas globais. Realmente as evidências estão ficando cada vez mais contundentes, né? Então, a ciência tem essa métrica que é muito importante. Para a ciência afirmar alguma coisa, ela precisa ter muita certeza sobre aquilo, porque a responsabilidade é muito grande. No Brasil, as mudanças climáticas estão diretamente relacionadas ao avanço do desmatamento, segundo os cientistas, que substitui a cobertura florestal por áreas de pasto e lavouras de monocultura agrícola. O relatório dos cientistas do IPCC também foi enfático sobre a necessidade urgente de se reduzir as emissões de gases estufa em escala global. Caso não seja feito um esforço internacional nesse sentido, o nível de aquecimento global pode alcançar ou exceder 1,5 graus ainda nesta década. Essa mudança, que é aparentemente pequena na temperatura média da Terra, seria suficiente para prejudicar significativamente atividades essenciais à sobrevivência humana, como explicou o pesquisador do INPE e autor líder do novo Atlas de Mudanças Climáticas, Lincoln Alves. Se percebe claramente nos resultados que os eventos que a gente chama extremos hoje podem se tornar corriqueiro e até bater recordes no futuro. E aí os setores, seja eles saúde, recursos hídricos, energia, agrícola, que hoje já identifica-se como vulnerável
a um evento em particular, de fato, tem que ligar o sinal, a luz amarela, laranja, e que é uma realidade. O relatório apresentado hoje na Suíça é um resultado das pesquisas do Grupo de Trabalho 1 do IPCC, que resume todo o conhecimento das ciências relacionadas ao clima no planeta. Márcia Adalto, é com você. Obrigado, Daniel. A falta de chuvas nesse ano tem trazido muita preocupação. Além da seca registrada em diversas partes do país, o prejuízo também aparece no bolso do consumidor com o aumento da conta de luz. Mas se não tem chuvas, tem vento e tem sol. E eles também geram energia, o que levou a bater recordes no mês passado. O repórter Vitor Ribeiro traz essa boa notícia, para dar um alívio nessa segunda-feira. O Brasil bateu no mês de julho 10 recordes de produção de energia de fontes renováveis na região Nordeste. Os dados são do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Foram 4 recordes de geração eólica média e 4 de geração instantânea, e 2 recordes de produção de energia solar. O Ministério de Minas e Energia destacou o índice registrado em 22 de julho, quando pela primeira vez a força dos ventos gerou energia capaz de abastecer 102% da região Nordeste durante 24 horas. Só naquele dia foram produzidos mais de 11 mil megawatts médios de energia eólica. O diretor do Departamento de Informações e Estudos Energéticos do Ministério, André Osório, afirmou que essas duas maneiras de gerar energia fazem parte da matriz energética renovável do país. De acordo com ele, essas formas de produzir sem esgotar a fonte de energia é predominante e deve continuar assim. A participação das renováveis na matriz elétrica deve continuar acima de 80% até 2030, chegando a cerca de 85% em 2050. Tais resultados serão alcançados em boa medida devido ao aproveitamento pelo país de seus potenciais eólico, solar e de biomassa. Esse período, que vai até novembro, é conhecido como Safra dos Ventos. De acordo com o ONS, a energia eólica hoje representa 10,9% da matriz elétrica brasileira e a expectativa é que chegue a 13,6% ao fim de 2025. Já a energia solar representa 2% da matriz, com a expectativa de atingir 2,9% até o fim deste ano. No dia 30 de julho, foi registrado o novo recorde de geração solar média, com um acúmulo de 682 megawatts médios em apenas 24 horas. Essa quantidade corresponde a 5,8% da demanda da região Nordeste. O diretor do Ministério de Minas e Energia, André Osório, afirmou que o Ministério planeja investir 2 trilhões e 700 bilhões de reais para garantir a expansão da produção de energia renovável pelos próximos 10 anos. Com produção de Lucinéia Marques, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. E uma curiosidade, Adalto, você sabia que o Brasil tem os fósseis de dinossauros mais antigos do mundo? Pois é, Márcia, mais especificamente o Rio Grande do Sul. É o que afirma o Guinness, o livro dos recordes. Acompanhe na reportagem de Gabriel Brum. 233 milhões de anos. Essa é a idade dos fósseis encontrados nos municípios gaúchos de Santa Maria, São João do Polesine, Agudo, Faxinal do Soturno e Candelária. Já foram identificadas cerca de 12 espécies de dinossauros na região, sendo que 7 delas estão entre as mais antigas do mundo. A confirmação da idade foi feita nos Estados Unidos por meio da análise dos minerais presentes nas rochas em que esses esqueletos estavam. Essas pesquisas não são novas. A identificação do primeiro fóssil foi publicada em 1999. Todas essas descobertas são importantes porque ajudam a esclarecer como esses animais gigantes surgiram e viveram, como explica o paleontólogo Rodrigo Tempmiller, da Universidade Federal de Santa Maria. Todos esses dinossauros, dentre os mais antigos, eles são muito importantes, tanto porque nos dão pistas de como foi a origem dos dinossauros, mas também porque eles vêm de grupos diferentes de dinossauros. Alguns deles vão ser membros da linhagem que a gente chama de Sauropodomorph, que é aquela linhagem que vai incluir os dinossauros gigantes de pescoço comprido. As pesquisas continuam em andamento e, segundo o paleontólogo, a região tem muito potencial fossilífero. Além disso, o reconhecimento do Guinness pode ajudar a estimular o turismo na região, atraindo pessoas interessadas na história dos dinossauros. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E a gente encerra com uma boa notícia. O Ministério da Educação divulga amanhã o resultado do Sistema de Seleção Unificado SISU para o segundo semestre deste ano. Quem conseguir uma vaga deve fazer a matrícula entre os dias 11 e 16 de agosto. Aqueles que não conseguirem nessa etapa podem se inscrever na lista de espera entre os dias 10 e 16 de agosto. Em Brasília, 6 horas 39 minutos, o Repórter Nacional fica por aqui. Você confere as reportagens de hoje em nossas redes sociais. A gente volta amanhã. Ótima noite para você. Boa noite.